levado adiante e compartilhado. Esqueci de colocar para gravar. E essa partilha no Clube de Luas tem o objetivo da gente entender um pouco mais aonde que a gente se embola, em todas essas histórias que a gente foi ouvindo, em tudo que a nossa cultura contextualizou como o modelo ideal do comportamento feminino, né? Tem muitas coisas que, de fato, não são naturais, foram impostos, né? E a gente foi aceitando, assimilando. E quando ela contrapõe o outro na história, ela vai colocando a ingenuidade, as dificuldades que a mulher tem de reconhecer as suas próprias dores, as suas próprias capacidades, as suas próprias, a sua própria natureza, a capacidade de reconhecer que somos, sim, diferentes, né? E precisamos compor algo, porque a diferença, ela permite a composição. Né? A gente fala assim, às vezes, eu quero montar um quebra-cabeça. Aquelas estruturas tão diferentes se encaixam e vão formar uma imagem completa. Né? A natureza humana, a natureza da natureza, fala disso o tempo todo. Né? A gente sabe que precisa ter o diferente para haver o somatório e, depois do somatório, o surgimento da vida. E ela se manifesta em todo o contexto natural dessa forma. Então, a diferença ela não tem a ver com o gênero. E aí é importante a gente falar disso, né? Porque a gente está vivendo uma sociedade que tem hoje uma abertura totalmente diferencial. E a gente precisa se posicionar e entender que a persona, ela não classifica gênero. Ela classifica, sim, uma frequência, um padrão comportamental, uma tendência comportamental para o feminino ou para o masculino, e independe de gênero isso, né? Então, a gente vai falar olhando também com essa amplitude, tá? Na última história, a gente falou sobre a Valissava, né? E ela fala sobre esse desafio dela de ir lá buscar aquele fogo que seria o fogo nutritor, mas durante todo o processo ela passa por várias provas. A prova da inteligência dela, né? A prova da capacidade dela de exercer um julgamento, saber como se colocar, apesar de estar diante de uma figura forte como era a Baba Yaga. Né? E saber também lidar com o risco da morte iminente, e saber que ela dependia da sagacidade dela, da intuição dela, que ele está representada pela boneca, que também tem uma representação de bênção. Né? As bênçãos são muito poderosas. As bênçãos são muito poderosas, sobretudo quando elas são dadas pelas mães. Né? As mães têm esse poder de abençoar o fruto que vieram dos seus ventres. Então, isso nos dá mais um conhecimento para que a gente possa, através do nosso estudo aqui, também levar esse conhecimento e essa força nas bênçãos que a gente vai oferecer aos nossos filhos. Né? Saber que o nosso poder de fala ele é maior do que a própria vida dos nossos filhos. Porque é a partir da minha escolha que os filhos chegam. Então, por exemplo, no campo sistêmico, isso é tão poderoso que uma mãe pode constelar por um filho. É a única relação, né? Os pais podem constelar por um filho. É a única relação onde, de fato, um pode constelar pelo outro. O ideal é que, nas relações comuns, ambos estejam lá. Mas, às vezes, quando esse filho não pode, essa mãe pode constelar pelo filho, e o pai também poderia estar ali constelando em nome do filho. A gente pode auxiliar através do nosso olhar de pai e mãe, ou seja, aqueles que deram a vida, a potencialização daquela figura, daquela persona, daquela experiência que vem através da nossa permissão. Então, o poder do olhar do pai e da mãe é muito grande sobre o indivíduo, tá? Fica aí uma dica para aproveitar esse conhecimento e lançar algumas bênçãos, né? Para os filhos, para os sobrinhos, junto com as irmãs. Porque isso é muito poderoso.
Isso pode, de fato, trazer uma abertura de caminho, uma abertura para a saúde, para a reconexão com uma vida mais plena para eles. Então, a gente pode exercer esse papel. A gente, então, vai contar um pouco sobre essa nova história, que é onde a gente vê a figura masculina narrada na visão da Clarice. Tá bom? E depois a gente vai discutir, abrir para discussões. Vamos pegar uma bênção de uma mãe divina, que é, na visão dos orientais, a representatividade da única mulher que chegou a atingir a imortalidade em vida, a iluminação em vida. A iluminação em vida é uma das grandes missões da alma humana. Poder, num corpo físico, ancorar uma quantidade de energia tão potente que é capaz de transmutar todos os limites autoimpostos, todos os limites da natureza humana e da natureza à natureza. Então, ela é uma representatividade de ventre materno e de mãe mesmo, que inspira os seres humanos ainda. Ela teve a oportunidade de sair dessa estrutura de existência e migrar para planetas evoluídos, mas optou por ficar num nível abaixo para poder, junto do desenvolvimento humano, permanecer inspirando os seres humanos a encontrar esse lugar da compaixão, do amor. Como a gente fala, esse amor de mãe, ele tem um quê de sagrado. E ela tem essa representatividade, que é esse amor compassivo, que é derramado sobre o ser humano até hoje, a partir dessa figura que é a Kuan Yin. Então, a gente vai se conectar com essa força agora. Aí eu peço que vocês se alinhem, voltem os seus olhos para dentro, se permitam conectar profundamente ao seu coração, percebendo desde esse espaço sagrado e profundo, essa linha que conduz você até o seu centro criativo, que é o seu útero, suas trompas, ovários. À medida em que você se conecta com esse espaço sagrado, sinta que você está com os pés conectados ao solo e, a partir dele, conectado ao coração da terra, nesse espaço luminoso. Perceba que você ganha suavemente o profundo e vazio universo, o brilho luminoso da grande lua. Perceba que essa lua agora está alinhada com peixes, é a antítese do sol em Libra. Perceba que essa conexão é extremamente espiritual, tá? Essa lua tão luminosa no meio desse escuro profundo, alinhado ao signo de peixes, que é o peixes, é o guia para a espiritualidade humana. À medida em que você se conecta com a sagrada lua, você ganha um pouco dessa luminosidade que Kuan Yin pôde ancorar no seu próprio corpo. E junto com ela expande a sua consciência sobre si mesmo, sobre a força sagrada e luminosa que é estar no seu corpo feminino, ativando a sua lua interna. Perceba que sua consciência mergulha nesse espaço sagrado e atinge um conhecimento ainda maior, um entendimento ainda maior sobre si mesmo, sobre as potências que você carrega internamente. Sinta que essa luz, dessa lua, desperta em você a sua intuição, a sua capacidade de se conectar amorosamente com todos que alcançam você, a capacidade de despertar em você suas virtudes, suas capacidades e dons. Sinta que seu peito se preenche e que o seu coração se ilumina também. E a partir dessa consciência,
abençoe sua casa. Certo, muito bem. Vamos começar. Se as mulheres querem que os homens as conheçam, que eles realmente as conheçam, elas têm de lhes ensinar algo do seu conhecimento profundo. Algumas mulheres dizem que estão cansadas, que já se esforçaram demais nessa área. Sugiro humildemente que elas estiveram tentando ensinar um homem sem vontade de aprender. A maioria dos homens quer saber, quer aprender. Quando os homens demonstram essa disposição, é a hora de fazer revelações. Não apenas a esmo, mas porque mais uma alma perguntou. Vocês verão que é assim. Seguem-se, portanto, alguns dos pontos que irão tornar mais fácil para um homem compreender, para que eles venham na direção da mulher. É uma linguagem, a nossa linguagem. Não há dúvida quanto ao fato de o homem selvagem procurar sua noiva nas profundezas da terra. Em lendas comuns entre os celtas, existem os famosos casais de deuses selvagens que se amam mutuamente. Eles muitas vezes vivem no fundo de um lago, onde são protetores da vida oculta e do mundo oculto. Na mitologia da Babilônia, Inanna, a de coxas de cedro, chama seu amado, o arado do touro. Venha me cobrir com o seu ardor. E mesmo nos tempos modernos, mesmo agora, na região mais ao norte, no meio oeste, ainda se diz durante as tempestades que a mãe e o pai de Deus estão rolando da cama de molas, provocando os trovões. Da mesma forma, não há ninguém que a mulher selvagem ame mais do que um parceiro que seja seu igual. No entanto, talvez desde o início dos tempos, incessantemente, aqueles que queriam ser seus parceiros não estão muito seguros de compreender a verdadeira natureza da mulher. O que realmente deseja a mulher? Essa é uma pergunta antiga, um enigma expressivo da natureza rebelde e misteriosa que todas as mulheres possuem. Embora a megera resmungasse que a resposta dessa pergunta era de que as mulheres desejavam soberania sobre suas próprias vidas, e isso seja, na verdade, um fato irrevogável, existe ainda uma outra verdade de igual vigor que também responde a essa pergunta. Segue-se uma história que responde à questão antiquíssima acerca da natureza da mulher. Aqueles que se empenharem de modo demonstrado na história serão amantes e companheiros da mulher selvagem para sempre. A senhorita me passou essa versão da lenda afro-americana chamada Manauê. Manauê. Era uma vez um homem que vinha cortejar duas irmãs gêmeas. Você não poderá se casar com elas, a não ser que consiga adivinhar seus nomes, dizia, porém, o pai das moças. Manauê tentava e tentava, mas não conseguia adivinhar os nomes das irmãs. O pai das moças abanava a cabeça e mandava Manauê embora todas as vezes. Um dia, Manauê levou seu cachorrinho junto, numa visita de adivinhação, e o cachorro percebeu que uma irmã era mais bonita do que a outra, e que a outra era mais delicada do que a primeira. Embora nenhuma das duas irmãs possuísse todas as virtudes, o cachorrinho gostou muito delas, porque elas lhe deram petiscos e sorriam, olhando fundo nos seus olhos. Também naquele dia, Manauê não conseguiu adivinhar os nomes das jovens e voltou irritado para casa. O cachorrinho, porém, voltou correndo para a choupana das irmãs. Ali ele enfiou a orelha por baixo de uma das paredes laterais e ouviu as moças dando risadas e falando sobre como Manauê era bonito e másculo. Enquanto falavam, as irmãs se chamavam mutuamente pelo nome e o cachorrinho
Tendo ouvido, voltou correndo com a maior velocidade possível para seu dono para lhe passar a informação. No caminho, porém, um leão havia deixado um grande osso, ainda com carne, perto do caminho. E o minúsculo cachorrinho sentiu imediatamente o cheiro. Não pensou em mais nada e se desviou mato adentro, arrastando o osso. Ali ele lambeu e mordiscou o osso com grande prazer, até que todo o sabor desapareceu. Ah! O pequeno cãozinho de repente se lembrou da tarefa esquecida, mas infelizmente ele também havia esquecido os nomes das moças. Por isso ele correu de volta à choupana das gêmeas e dessa vez já era de noite. E os jovens estavam passando óleo nos cabelos, nos braços, pernas, uma da outra, e se arrumando como se fosse para uma festa. Mais uma vez, o cãozinho as ouviu chamando-se mutuamente pelo nome. Ele deu pulos de alegria e estava correndo pelo caminho afora, na direção da choupana de Manauê. Quando no meio do mato veio o aroma das noz moscada fresca. Ora, não havia nada que o cachorrinho adorasse mais do que a noz moscada. Por isso, ele se desviou um pouquinho do caminho e correu para o lugar onde uma bela torta de laranjas estava esfriando em cima de uma tora. Bem, logo a torta já não existia mais, e o cachorrinho tinha um adorável hálito de noz moscadas. Enquanto trotava de volta para casa com a pança cheia, tentou pensar no nome das moças, mas, mais uma vez, ele as havia esquecido completamente. Finalmente, o cachorrinho tornou a voltar correndo até a choupana das irmãs, e dessa vez, as irmãs estavam se preparando para se casar. Ah, não, pensou o cachorrinho, quase não tenho mais tempo. E quando as irmãs se chamaram pelo nome, ele guardou os nomes na mente e saiu em disparada, com a determinação resoluta e absoluta de que nada iria impedi-lo de transmitir o precioso nome ao Manauê imediatamente. O cãozinho vislumbrou caça pequena, recém-morta no caminho, mas a ignorou e saltou por cima dela. Por um instante, pareceu-lhe sentir o aroma das noz moscadas no ar, mas ele ignorou e preferiu continuar correndo na direção da sua casa e do seu dono. No entanto, ele não contava com a possibilidade de um estranho de negro saltar do mato, agarrando-o pelo pescoço e sacudindo a ponta do seu rabo quase cair. Pois foi o que aconteceu. Diga-me aqueles nomes, diga-me os nomes das moças para que eu as possa conquistar, gritava o estranho o tempo todo. O cãozinho achou que ia desmaiar com aquele punho lhe apertando o pescoço, mas lutou com bravura. Ele rosnou, arranhou, esperneou e, afinal, mordeu o estranho entre os dedos. Os dentes do animal picavam como um vespa. O estranho berrava como um búfalo da Índia, mas o cãozinho não o soltava. O estranho correu pelo mato adentro com o cãozinho pendurado numa das mãos. Solte-me, solte-me, cãozinho, e eu o soltarei, implorou o estranho de negro. Não me volte por aqui, rosnou ele entre os dentes, o cãozinho. Ou não verá mais a luz do dia. Assim, o estranho fugiu pelo mato, gemendo enquanto corria. O cachorrinho prosseguiu, meio mancando, meio correndo, pelo caminho até encontrar Manauê. Muito embora seu pelo estivesse sujo de sangue e suas mandíbulas doessem, os nomes da jovem estavam bem nítidos na sua mente, e ele se aproximou de Manauê, claudicante, mas feliz da vida. Manauê lavou os ferimentos do cãozinho e este lhe contou toda a história, assim como o nome das moças. Manauê correu de volta até a aldeia das moças com um cachorrinho nos ombros e as orelhas do cachorro dançavam no vento como rabos de cavalos. Quando Manauê chegou até o pai com os nomes das filhas, as gêmeas receberam Manauê completamente vestidas para viajar com ele. Elas haviam estado à sua espera o tempo todo. Foi assim que Manauê conquistou duas das donzelas mais belas da região. E todas as quatro, as irmãs Manauê e o cãozinho, viveram juntos em paz por muito tempo. Cri-cracote, cri-cracote. Então, aqui ela tem uma história muito simbólica e que ela vai destrinchar nesse próximo capítulo para a gente aí, então, começar o nosso debate e a nossa troca, tá bem? Então, vamos lá.
Com os contos folclóricos, assim como os sonhos, podemos interpretar seu conteúdo em termos subjetivos, em que todos os símbolos retraiam aspectos da psique de uma única pessoa. Quando a gente trabalha com sonhos, e no cultivo interno a gente trabalha muito com essa busca pela lembrança dos nossos sonhos, porque a gente está estudando os símbolos ocultos do inconsciente e interpretando através desses símbolos os significados daquilo que a gente precisa aprender como alma dentro da Terra. Ela também faz esse trabalho e ela fala da simbologia das histórias, e essa história é uma das mais simbólicas que ela tem. Os personagens não estão muito claros, mas ela fala que cada uma das personas pode estar simbolizando uma única persona, né? A dualidade que nós temos dentro de nós. Examinaremos aqui, no conto Manauê, mas sobre o aspecto do relacionamento entre uma mulher e seu parceiro, tendo em mente que muitas vezes, como é por fora, é como é por dentro. A história decifra um segredo antiquíssimo das mulheres, que é o seguinte: para conquistar o coração de uma mulher selvagem, seu parceiro deve entender profundamente a sua dualidade natural. Não é disso que o Clube de Lua fala? Na verdade, a gente está cada vez mais entendendo como nós somos em cada uma dessas luas, mas especialmente aonde a gente se expressa de uma forma muito clara para fora, porque a lua cheia, ela é essa expressão da nossa personalidade externa, exteriorizada, exposta pela luz da lua. Então, no momento em que a gente coloca para fora quem nós somos sem nenhum tipo de crivo ou crítica, a gente é o que é, tá? Então, essa história, ela traz para a gente um entendimento dessa nossa dualidade. E esse entendimento de que é importante, é fundamental, que para que o homem selvagem possa conectar com uma mulher selvagem, ele precisa ter o entendimento dessa dualidade natural. Embora pudéssemos, em termos etnológicos, encarar as duas mulheres na história como noivas numa cultura polígama, a partir de uma perspectiva arquetípica, essa história fala do mistério de duas poderosas forças femininas numa única mulher. A história de Manauê conta todos os fatos essenciais para a intimidade com a mulher selvagem. Manauê, através do seu cão fiel, adivinha os dois nomes, as duas naturezas do feminino. Ele não sairá vencedor a não ser que resolva o mistério. E precisa usar seu próprio self instintivo, que é o self do cão, para conseguir o que deseja. O cão, ele tem uma figura, que é a figura da fidelidade, não é? A figura da fidelidade e também o instinto. A sagacidade instintual, que é algo que os homens começaram a perder gradativamente com a vida contemporânea e o tipo de vida que a gente estabeleceu. As mulheres ainda mantêm um pouco mais o seu instinto, especialmente quando elas não fazem uso dos anticoncepcionais, porque os anticoncepcionais mudam o ciclo natural, tá? Qualquer um que seja íntimo de uma mulher selvagem está, de fato, na presença de duas mulheres. Um ser exterior e uma criatura interior. Um que habita o mundo terreno e outro que vive num mundo não tão visível. O ser exterior vive à luz do dia e é observado com facilidade. E aqui eu chamo a atenção para a luz da lua cheia. Muitas vezes é uma pessoa pragmática, aculturada e muito humana. Já a criatura costuma chegar à superfície vindo de muito longe, com frequência aparece e desaparece, rapidamente, embora sempre deixe uma sensação, algo de surpreendente, original e sagaz. O esforço de compreender essa natureza dual das mulheres, às vezes, faz com que os homens, e até mesmo as próprias mulheres, e aqui eu faço uma ressalva importante, fechem os olhos e bradem aos céus em busca de ajuda. O paradoxo da natureza gêmea das mulheres reside no fato de que, quando um lado está mais frio, sentimental, o outro lado está mais quente. Nós, especialmente as ocidentais, estamos cada vez mais desconectadas
dessa mentalidade grupal, dessa integridade, dessa integração e desse entendimento da nossa própria dualidade. À medida em que a gente se afasta do nosso self natural, a gente se conecta com a competição, que é algo muito comum na estrutura masculina, na mentalidade masculina, e faz parte do processo da natureza do homem. A gente foi tomando um pouco o lugar do homem, e entrando nesse lugar da concorrência, da competição, que faz com que nós, ao invés de aprendermos umas com as outras, acolhermos umas às outras, como é que eu vou falar? Protegermos umas às outras, sermos fiéis umas às outras, a gente concorre, se dissocia e se posiciona como homem no mundo. Isso deixa um vazio para nós, dentro do nosso próprio sistema, do nosso próprio corpo, da nossa própria persona. E para as outras mulheres que também não encontram pares para uma troca prazerosa, respeitosa, aonde exista, de fato, uma comunhão. De fato, uma comunhão construtiva, de fato, uma comunhão onde todos estejam ali sentindo e entendendo que estão no mesmo barco, né? E assim possam alternar na guiança desse barco. O paradoxo da natureza gêmea das mulheres reside no fato de que quando um lado está mais frio, sentimental, o outro está mais quente. A gente vai estar sempre nesse lugar, oscilando. Quando um lado é menos apressado e mais rico em termos relacionais, o outro pode ser, até certo ponto, gélido. Muitas vezes um lado é mais feliz e maleável, enquanto o outro sente um anseio por não sei bem o quê. Um lado pode ser cheio de alegria, enquanto o outro é lamentoso e melancólico. Essas duas mulheres, que são uma, são elementos separados, porém associados, que se combinam em milhares de formas. A força de ser dois. Embora cada lado da natureza de uma mulher represente uma entidade separada, com funções diferentes e capacidade de discernimento, eles devem, à semelhança do cérebro com seus corpos colosso, ter um conhecimento ou uma tradução um do outro e, portanto, funcionar como um todo. Se a mulher esconde um dos lados ou privilegia um dos lados em demasia, ela tem uma vida desequilibrada, que não lhe permite acesso ao seu pleno poder. Percebe o porquê que as mulheres estão muito distantes de fato, comandar ou tomar posições de poder no mundo. A gente precisa desenvolver os dois lados em equilíbrio e saber quando disponibilizar e qual o melhor momento para disponibilizar cada um deles, respeitando e integrando. Há muito que aprender acerca da força de ser dois quando examinamos o símbolo dos gêmeos. No mundo inteiro, desde tempos remotos, considerou-se que os gêmeos fossem dotados de poderes sobrenaturais. Em algumas culturas, existe toda uma disciplina dedicada ao equilíbrio da natureza dos gêmeos, pois eles são considerados como duas entidades que compartilham uma alma. Mesmo após a morte, os gêmeos recebem alimento e atenção de conversas, presentes e sacrifícios. Em diversas comunidades africanas e do Caribe, diz que o símbolo da irmã gêmeas possui Juju, a energia mística da alma. Viu, Juju? Muito bom isso. E é essa energia mística que vai trazendo essa conexão com essa força espiritual. Portanto, exige-se que as gêmeas recebam cuidados impecáveis para que não recaiam mau agouro sobre toda a comunidade. Uma precaução da religião de vudus no Haiti exige que as gêmeas sempre recebam exatamente as mesmas porções de alimentos, para que assim seja sumariamente eliminada a possibilidade de inveja entre as duas. Ainda mais, no entanto, para impedir que uma delas define, pois se uma morrer, a outra também morrerá. E os benefícios espirituais que elas proporcionam à comunidade estarão perdidos. Da mesma forma, a mulher tem enormes poderes quando os aspectos duais individuais são reconhecidos conscientemente e considerados como uma unidade, mantidos unidos em vez de separados.
O poder de C2 é muito forte e nenhum dos dois lados deve ser negligenciado. Eles precisam ser alimentados da mesma forma, pois juntos proporcionam ao indivíduo um poder excepcional. Então, aqui a gente está falando dessa capacidade da gente reconhecer a nossa dualidade, nutrir essa dualidade, a ponto de trazer para a presença, para a nossa consciência, para a sociedade que a gente está inserida, o poder e a potência dessa nossa dualidade. Essa história pode ser interpretada como um relato sobre a dualidade masculina, assim como sobre a feminina. O homem Manauê tem sua própria natureza dual, o lado humano e o lado cachorro. Sua natureza humana, embora simpática e carinhosa, não lhe basta para ter sucesso na corte. E sua natureza canina, seu lado instintivo, que tem a capacidade de se esgueirar até perto das mulheres selvagens e com sua audição aguçada ouvir seus nomes, é o self cachorro que aprende a superar as seduções superficiais e a reter os conhecimentos mais importantes. É a natureza canina de Manauê, que tem a tenacidade e a audição apurada, os instintos para se enfiar por baixo de paredes e para encontrar, perseguir e resgatar ideias valiosas. As forças masculinas podem incluir tipos de energia semelhantes à do Barba Azul, lembra? Ou do assassino Mr. Fox, e por esse motivo tentar demolir a estrutura dual das mulheres. Esse tipo de pretendente não consegue tolerar a dualidade e procura a perfeição, procura a verdade única, a substância feminina imutável e inalterável, encarnada na única mulher perfeita. Não existe. Cuidado. Se você encontrar esse tipo de pessoa, fuja para o outro lado. Com a maior rapidez possível. E é melhor ter um namorado do tipo Manauê, por dentro e por fora. Ele é um pretendente muito melhor, já que nutre uma intensa devoção pela ideia de ser dois. E o poder de ser dois está em agir como uma entidade única. Portanto, Manauê deseja tocar essa combinação misteriosíssima e onipresente da vida, da alma da mulher. E ele dispõe de uma soberania própria, já que ele próprio é um homem natural. Ligado ao selvagem, ele tem uma sintonia com a mulher selvagem e se sente atraído por ela. Entre aquela tribo de homens amontoados na psique da mulher, cujos membros são chamados pelos junguianos de ânimos, existe também uma atitude semelhante à do Manauê, que procura a reivindicação, a dualidade da mulher, que a considera valiosa, acessível e desejável, em vez da diabólica, feia ou desprezível. Manauê, quer esteja no mundo interior, quer no mundo exterior, representa um amante novo, mas cheio de fé, cujo desejo principal é o de identificar e compreender o luminoso duplo da natureza feminina. Ok? Gostaram da história de hoje? E das interpretações dessa história? O que me dizem? É uma história assim, não é uma simbologia fácil, não, né? De fato, não é algo fácil de se pensar assim. Agora, ela, embora tenha muita coisa aí que foi dita, né, sobre essa dualidade, que não colocou a dualidade só da mulher, né, a dualidade do homem também, né, com o símbolo do cachorro, você sabe que essa história me lembrou uma outra história? Qual? Aquela da... Eu não sei se é uma história árabe, eu acho que deve ser. Aquela do homem que... ele foi fazer alguma coisa, chegou em algum lugar e foi salvo, eu acho. Ele foi obrigado a casar com uma bruxa. E ele podia ter fugido da bruxa, podia ter fugido desse casamento, mas ele honrou, porque eu acho que ela prestou algum tipo de serviço, ou salvou, ou deu alguma coisa. E aí ele se casou. E ela era muito feia, lembra? E aí ela chega para ele e fala, né? Olha, ela fala assim: você pode escolher, né? Entre você que me quer de dia uma linda, né? Uma linda mulher, ou à noite, né? E à noite uma bruxa feia, ou, né? Ela teria que escolher. E ele não escolheu nenhum dos dois. Ele falou: você escolhe. Você escolhe.
E aí, nesse momento, ela escolheu de dia e de noite ser uma linda mulher, né, para ele, porque ela se sentiu valorizada, né, por esses dois. E, engraçado que, eu sei que não tem nada a ver, mas isso me lembrou muito esse conto também, né? Ele fala da dualidade da psique e da self feminina, né? E Essa dualidade do que se mostra para fora e o que se tem para dentro, né? E em que momento eu posso colocar para fora o que está lá dentro, né? E trazer um pouquinho do que eu mostro lá para fora. E não sei, na minha cabeça veio essa questão, né? E quando você fala aqui que é uma dualidade, mas na verdade nós temos o poder de se expressar como um só, né? Até que ponto a gente alimenta duas coisas diferentes? Até que ponto a gente assume tanto essa dualidade que a gente não tem mais dualidade? Que quando você enxerga as duas coisas, talvez não tenha mais dualidade. Talvez as dualidades se completem tanto que realmente se formam uma. A dualidade ela existe enquanto a gente não vê que é uma coisa só. é isso. Ela fala dessa missão, né? Que na verdade a missão do self, do desenvolvimento do self feminino, é reconhecer a sua própria dualidade e a partir desse reconhecimento nutrir os dois. Não tem uma escolha. Existe a importância e o poder que advém da capacidade de nutrir essas duas forças, né? Ainda que possam ser distintas e até mesmo contrárias em alguns momentos. Mas você poder nutrir com a mesma responsabilidade, com o mesmo cuidado, com a mesma dedicação, vai integrar, na verdade. Vai gerar essa persona que está integrada e que, porque está integrada, consegue ter a sua potência manifestada. Se a gente olha para a visão junguiana, Jung fala muito das sombras, né? E ele fala que, na verdade, as sombras elas não podem ser extirpadas. Para que você possa, de fato, utilizar esse conteúdo e transformar, você precisa reconhecer, você precisa integrar, você precisa acolher, você precisa ter a coragem de olhar no profundo das sombras, né? E esse lugar é um lugar intuitivo, é um lugar que sabe lidar com a transformação dos materiais. Vamos imaginar no processo da vida e morte, a putrefação para a transformação de um adubo, por exemplo. Então, aquilo que já está num processo de decomposição, do que não nos serve mais, ele não precisa ser jogado fora, ele pode ser alquimizado, transmutado, para gerar a força da potência dessa persona integrada. É verdade. Agora, nessa questão, tem uma questão também muito forte e simbólica, Vivi, que tem a ver com nomear, né? Quando você nomeia, uma coisa que você não nomeia, ela não existe, né? Então, a grande questão era saber qual o nome delas, né? E não era uma tarefa fácil, porque nomear não é fácil, né? E você vê, ele colocou como as irmãs gêmeas, acredito que sejam gêmeas idênticas, óbvio, né? Ele já não sabia qual era qual. Então, ou seja, aparentemente a mesma pessoa, na história ele não fala que o homem percebeu a diferença sutil entre elas, diz que o cachorro percebeu. Sim. Né? Porque, ou seja, o homem via apenas o exterior, né? O homem em si, ele estava vendo apenas o exterior. E ele não sabia dar nome àquilo. Para ele, podia ser a mesma. Ele sabia que tinha diferença, mas ele não sabia. O cachorro, que era um instinto, né? Que era aquela parte mais... que estava lá dentro mesmo, né? A intuição, de repente, até, né? Que é uma coisa que a gente fala sempre do feminino, é que foi lá buscar um nome, né? Foi buscar o nome correto. Então, isso também é muito simbólico, né? O nome, ele é a existência das coisas. A partir do momento que se nomeia, existe inclusive a contradição, né? Quando você nomeia a luz, a outra coisa vai ser a escuridão. O nome não poderia ser escuridão, poderia ser rosa, né? Ah, não, olha, tem a luz e tem o rosa, e o rosa ser a escuridão, né? Mas o nome, ele vai gerar isso é interessante também, né? Muito E bem tinha outra coisa. pontuado.
Isso mesmo. Ela fala sobre o poder do nome, o poder de nomear, né? E quando a gente fala muito sobre essa capacidade de você perceber o que você está sentindo no seu momento presente e dar nome ao que você sente, né? Também é Uhum. um pouco desse reconhecimento da sombra. Pô, que sombra é essa? O que ela está significando? O que precisa ser transformado? O dar nome é o reconhecimento, é você olhar para aquilo de forma atenta e saber que existe, que está ali, e como que você integra isso é a partir do reconhecimento, né? E dar nome também, nesse contexto de você olhar para uma sombra, olhar para um lado e saber que ele existe, né? E também tem a ver com você dar luz, né? Quando você olha e você foca, e você dá nome, e você aceita, e você dá luz. E quando você dá luz a algo, ele deixa de gerar sombra. Porque enquanto a luz estiver fora da gente, ele gera sombra. A luz fora da gente gera sombra, sempre vai gerar. Mas à medida que a gente vai iluminando as nossas. Porque a gente tem uma sombra, mas a sombra é dividida em milhões de facetas. À medida que a gente vai iluminando, dando nome, iluminando, olhando, protegendo, assumindo, a gente vai iluminando até que vai chegar um dia, daqui a não sei quantos milhões de anos ou milhares de anos, que a sombra vai deixar de existir mesmo. Talvez seja o conceito de unidade, né? Quando a gente sai da unidade, vem para não sei o quê, e depois volta para a unidade. Porque a sombra só existe porque a luz está fora e não dentro. Porque se tivesse dentro, não teria sombra. Ela se projeta daqui para cá e aí nós é que podemos até gerar sombras em objetos que não têm luz própria. A gente só é sombra para alguém, a gente só cria essa sombra se a outra pessoa ela não tem luz própria. Aí a nossa luz acaba gerando sombra no outro. E aí tem a ver com essa história, que é a relação homem-mulher. É a composição, né? A luz do outro me deixa ver a minha sombra. E quando eu me ilumino, eu também gero sombra no outro, né? Eu ilumino a sombra do outro. E ele tem que olhar a própria sombra, né? É exatamente esse casamento que você falou, da composição, né? A diferença, ela não é que seja um negativo positivo, significa que as diferenças, elas se encaixam lá. É a composição. Você até escrevi aqui, você falou sobre a composição. Eu achei bonito, achei legal o que você colocou aqui. Formação a diferença entre nós permite que a gente faça uma composição. Então, nessa dualidade que você está falando, eu vejo muito isso, tá? Essa questão da sombra também tem isso, né? O nosso caminho, o nosso objetivo é iluminar, é só luz, é iluminar, né? É perder a matéria, tudo que é de iluminação, tudo que é de tornar, né? A É dualidade. incrível como essas histórias nos trazem uma perspectiva, até mesmo do como a gente se posicionou ao longo da nossa história, a gente vai entendendo um pouco do nosso percurso, né? Ela fala muito que quando a gente ainda não integrou a nosso self primitivo, que é o nosso self selvagem, ele pode tanto ao se demonstrar, assustar quem está chegando, e aí, no caso, esse homem chega, né, para tentar reconhecer e nomear essas duas figuras, né? Se eu não estou conseguindo, lidar com quem eu sou instintualmente, com todos os meus desejos, meus dons, minhas capacidades, minhas dores, isso pode ser tão grande, tão grande, tão grande, eu posso, em algum momento, não conseguir conter ou disfarçar e isso se revelar de uma forma abrupta, que tem relação com essa história que você trouxe. Ou ela era linda ou ela era bruxa feia. Então, ela não conseguia ali ainda estar integrando. Quando ele reconhece o poder de ambas as facetas e dá a ela o poder de escolha, ele respeita ela exatamente como ela é, porque o poder da escolha é isso. Uhum. Você pode ser quem você desejar ser, porque independente disso, eu vou estar aqui por você, eu vou estar aqui com você. É uma escolha, Uhum. é uma escolha de um homem selvagem, porque ele se arrisca de verdade, mesmo que seja a pior imagem que fique ali para ele, né? A gente
precisa continuar se arriscando a conectar com a nosso self primitivo. Porque o nosso self primitivo, ele estava escondidaço, ele foi proibido de exercer até mesmo a compreensão de como é se posicionar no mundo de forma coerente e boa. A gente está tendo que reaprender isso, né? E nessa mudança que a gente vê do ambiente social, o processo da mulher se inserir no mundo, ainda tem muito conflito, né? No que seria o comportamento ideal, até mesmo entre nós, né? Até mesmo entre nós mulheres. Então, fica ainda um lugar de desconfiança dessa dualidade. Quem é essa mulher de fato? Qual é a versão que ela vai trazer para conviver comigo aqui? É a versão selvagem, né? Que pode me devorar? É. Ou é a versão que sabe compartilhar de forma equilibrada e respeitosa? Não, e outra coisa também é o seguinte, as mulheres que acabam reconhecendo esse lado selvagem, né? E como esse lado selvagem faz bem, acaba como nós mulheres, como você mesmo falou, aprendemos a ser desunidas e competidoras umas das outras. Essas mulheres são odiadas, né? Mas no fundo são invejadas, né? As pessoas invejam essa liberdade, essa coragem delas falarem o que querem, se vestirem como querem, né? E se posicionarem de uma maneira que elas acham adequada e não o que os outros acham adequado. E aí isso vem para essa questão moral, né? Ai, foi inadequado, é inadequado isso, e na verdade a pessoa só está sendo quem ela quer ser, ela está fazendo o que ela quer fazer, né? E muitas vezes a gente se torna mais selvagem realmente quando a gente se desamarra o que gera uma necessidade, uma conduta, né? Eu lembro que lembra quantas vezes eu com o Rodrigo, mais no passado, né? Eu falava, caraca, deixa eu ser feliz, sabe? Porque, não, porque você tá falando muito, porque tá não sei o quê. Eu falei, caraca, deixa eu ser feliz, eu gosto disso, né? Eu gosto de falar isso, eu gosto de cantar, assim, eu gosto de não sei o quê. Porque a gente tem sempre essa questão, né? Como eu tenho que ser para agradar, né? Como eu tenho que ser para agradar. E é muito ruim, né, quando a gente pensa nisso. Sim, É limitador, né? É limitador. E quem é que modela isso, né? Que consciência que modelou isso, né? Ninguém cabe na mesma forma. Todos não vão caber na mesma forma, um vai caber. Então, é essa forma que até hoje estava estabelecida de como a gente deve conduzir, a gente precisa, de fato, começar a desconstruir para nós, para os nossos filhos, dentro da nossa fala cotidiana, daquilo que vem, que é novo e que a gente nem conhece, nem entende, mas a gente precisa dar espaço. Porque essa mudança que vai permitir que as pessoas equalizem novamente o equilíbrio e essa integração dessas duas personas, e que a sociedade encontre um espaço para que essa mulher, que é uma nova mulher, que não está limitada como estava no passado, possa se expressar de forma autêntica. E por que faz isso? Entrega algo totalmente diferenciado, né? Algo totalmente novo, algo totalmente potente, que pode desenvolver a muitas pessoas, a si mesmo e a sociedade onde ela está inserida, né? Então, não tem uma caixinha para a gente caber, né? E poder integrar quem nós somos é muito bom. Poder entender que é possível encontrar um parceiro, uma parceira que nos aceite como essa mulher selvagem que nós somos, sem a gente precisar ficar pensando, será que eu posso rir alto, né? Será que a forma como eu danço vai agradar as pessoas? Exatamente. O que vão pensar de mim, né? Ai, não, você dança... E como também a gente é tolhida, né? Nós somos muito tolhidos, né? Os filhos nos tolhem muito, né? Muito. Porque eles representam, na verdade, a mentalidade
comum, padrão, tipo assim, poxa, não queima meu filme, você está saindo fora da caixinha. Volta para a caixinha, ela se recolhe lá, né? Estava comentando exato. com a Bárbara sobre o vestido que eu tinha, que era coloridinho, e que a Gigi falava, alegria, alegria. Ela me olhava e falava assim, mãe, tu tá saindo daquela apresentação do Circo do Soleil. Aí eu falei assim, cara, deixa eu chegar no mundo com a minha alegria. É assim que eu vim. Não vou ser diferente, eu vou usar minha roupinha 10 vezes. Quanto mais vocês falarem, mais eu vou usar. Eu também. Também tem umas coisas também que eu falo, gente, eu gosto. Cara, mas é muito esquisito. Aí eu falei, é mesmo, mas eu gosto, não vejo esquisito, não. Entendeu? E aí é bancar, né, cara? Bancar. Né? E isso é que traz, na verdade, a inovação, né? A criatividade, a autenticidade, que são hoje as moedas que estão trazendo as oportunidades para os maiores cargos. Se você não consegue É, estar com seu self primitivo, como que você volta à capacidade de criação, né? é verdade, é verdade. E você, Bárbara Moura, contribua com suas falas. Olá, Juju. Oi, nem estava te vendo aí, só estava me vendo ali, não sabia quantas pessoas estavam. Não, nós temos com um Diga, público de 1.000 pessoas, a gente vai ter que esperar aí para todo mundo falar, viu? Tu abriu a é melhor fala e falar, agora. é verdade. Não vai dar para todo mundo falar, então ainda bem que nós fomos escolhidas. Não, na verdade, eu quero confessar que você já botou metade do que eu ia falar, então eu só vou finalizar aqui, né? Porque ainda tem que dar o espaço para as outras pessoas. Eu acho que todas as formas, né, já expostas são bem realmente interessantes, né? Eu achei muito interessante da forma com que ele trouxe a dualidade da questão de gêmeos, né? Essa pontuação, ele não precisou dar nome de A ou B, ele botou o gêmeo, aí, opa, aí dá uma confusão mental, porque a mente está acostumada, né, do positivo do negativo. E quando veio um gêmeo, você fala, opa, por que aconteceu? Mas eu sinto que quando vocês estão falando, eu estava aqui refletindo, a partir do momento que você começa a aceitar, fica mais fácil você ser autêntico. Porque por mais que o outro venha te falar, e se está certo ou está errado, mas é a tua autenticidade que vai prevalecer. E quando você está muito certo e firme nisso, não vai nem importar, por mais que apareça a sombra do outro, por que talvez você não pode cantar alto porque o outro não canta? Então deixa você cantar, tá tudo bem. É que como ele não consegue, às vezes, compreender que ele não está indo nesse formato, que é a sombra dele que não está aparecendo, muitas vezes as pessoas querem tolir a do outro, né? Então, até onde essa sombra nos mostra também quem é o outro, e que o outro, por mais que não exista, mas que a gente precisa pelo menos aceitar e honrar essa sabedoria divina, né? De poder ter pelo menos alguém que faça essa sombra, né? Porque muitas vezes você vai ler num livro e você fala assim, nossa, não consigo visualizar isso. E aí o outro vai lá e representa isso para você e você fala assim, nossa, ok, eu aceito isso aí também, mas nunca tinha visto por essa perspectiva. Vamos quebrar esse paradigma e vamos transmutar isso, né? E aí você pode ser autêntica de fato. Eu Então, acho acho que a minha fala vai mais por esse lado, né? a boa autenticidade, ela sempre dá muita liberdade também, né? Quando você Total. tem uma pessoa à sua frente que é autêntica, você se sente livre para também se expressar, para poder falar aquilo que você sente que é bom, que é verdadeiro, né? Sem nenhum medo de ser Sim. pré-julgado, né? Eu acho que é um exercício para nós, gradativamente, tornar essa compreensão da nossa dualidade e até do outro, para voltar a integrar essa consciência coletiva, que é uma consciência feminina que foi, na verdade, destruída ao longo dos séculos, né? A gente foi ensinada a desconfiar das nossas sombras, quanto mais das amigas do lado. E esse é um grande desafio, eu acho, hoje, para a mulher atual. E quando ela se coloca dentro do mundo dos homens, né, ela acaba ainda mais se afastando do próprio self primitivo dela, que poderia
ficar satisfeito e feliz de ver alguém dançando, se divertindo, da maneira como acha que é bom, ou se expressando e se divertindo da maneira que acha que é bom, né? Então, essa história fala da importância desse self. Ela vai falando do self duplo, do homem, então, aquele homem que não é capaz de acessar a informação original, primitiva, que eram os nomes. Mas fala do self cachorro desse homem, que mesmo assim ele vai lá, mesmo se perdendo muitas vezes no instinto, nos desejos momentâneos, né? Durante a caminhada dele na busca da informação, de saber os nomes, mesmo ele se perdendo, em algum momento ele se determina e vence e se torna corajoso a ponto de ir contra um homem desconhecido que pega ele no meio do caminho, né? Então, a força da mulher selvagem vai aproximar um companheiro, uma companheira selvagem. Quando você está nessa conexão e você já sabe como lidar com a sua própria selvagem, já sabe o lugar próprio do seu selvagem, como se manifestar de uma forma autêntica dentro do mundo, independente do que as pessoas vão achar ou não, e criticar ou não, e aí azar, não estou nem aí. Vou fazer o que eu acho que é fundamental para a minha alma, porque, cara, a experiência humana, ela é única para a minha persona hoje, Viviane. É única para a persona Bárbara, é única para a persona Juliana. É única, porque mesmo que você tenha outras existências, a persona Viviane, a persona Bárbara, a persona Jurema, vão deixar de existir. Tudo que constitui quem nós somos, que foram as experiências que nós vivemos até aqui, tem a ver com o que a gente viveu nessa experiência. É ou não é? A minha perspectiva, ela vai partir a partir do que eu tive de experiência, da história familiar e do que eu tive de experiência concreta como Viviane. Então, eu preciso poder ser quem eu vim ser, né? Integrando essas duas personas, esses dois selves, né? Ela fala assim: o companheiro certo para a mulher selvagem é aquele que tem uma profunda tenacidade e resistência de alma, aquele que sabe mandar sua própria natureza instintiva ir espiar por debaixo da cabana da alma de uma mulher e compreender o que vir e ouvir por lá. O bom partido é o homem que insiste em voltar para tentar entender e o que não se deixa dissuadir. Portanto, a tarefa primitiva do homem consiste em descobrir os nomes verdadeiros da mulher, não em usar indevidamente esse conhecimento para ganhar controle sobre ela, mas sim para captar e compreender a substância luminosa do que ela é feita, para deixar que ela o inunde e surpreenda. O espante e até mesmo o assuste, também para ficar com ela, para entoar seus nomes para ela. Com isso, os olhos dela brilharão, e os dele também. Olha que bonito! É aquilo que você falou, Ju, né? A questão de você poder deixar a sua própria luz se expressar tudo que você é. Isso vai fazer com que o outro entre nessa frequência e também possa expressar tudo o que ele é. Então, todo aquele que consegue entrar no seu campo relacional, todo ser que consegue entrar no seu campo relacional e que vem com esse intuito de ser quem ele veio ser, não precisar esconder, de não temer ser quem ele veio ser, e também dar esse espaço, né, de expressão para outra alma, vai, de fato, encontrar essa luz que integra os quatro. E ele fala os quatro, né? As duas gêmeas e o self do homem ali, que está representado pelo cachorro. Então, na história, ela fala os quatro. Ou seja, porque vai junto, dentro dessa relação, o self instintivo, e vai junto aquilo que é a persona pública, autorizada. E essa conexão, ela tem que ser integrada e luminosa para ambos, para os quatro. Para as quatro personas, os quatro selves. É muito boa essa história. Ela finaliza assim: no entanto, para que não descansemos antes da hora, há ainda um outro aspecto da identificação da dualidade, um aspecto ainda mais apavorante, porém essencial a todos os amantes.
Enquanto um lado da natureza dual da mulher pode ser chamado de vida, a irmã gêmea da vida é uma força chamada morte. A força chamada morte é uma das bifurcações magnéticas do lado selvagem. Se aprendermos a identificar as dualidades, acabaremos dando de cara com a caveira descarnada na natureza da morte. Dizem que só os heróis conseguem suportar a visão. O homem selvagem, sem dúvida, consegue. A mulher selvagem, sem a menor sombra de dúvida, consegue. Na realidade, eles são inteiramente transformados pela visão. Por isso, apresento-lhes a mulher esqueleto. Lembra da mulher esqueleto? Caraca, Que é a história ele primeiro se apavorou, saiu correndo, fugiu enlouquecidamente até se dar conta de que ela estava lá dentro da cabana com ele, o lugar que ele achava que era o mais seguro do mundo. E aí depois ele descobriu que ela estava ali porque ele tinha arrastado ela. E aí ele viu o nível de solidão dele e imaginou o nível de solidão dela, a ponto de ter coragem de trazê-la para perto dele, não é? E nesse ato de também querer se completar, se preencher, ele acabou despertando a mulher de esqueleto para uma nova vida. Essa história ela é muito significativa, a mulher esqueleto, porque ela fala das nossas dores, da nossa capacidade de, apesar de tudo, apesar da profundeza em que ela foi jogada, apesar daquele vazio penhasco, apesar da dor que ela sofreu ao ser expulsa da aldeia dela e subjugada àquela morte voraz, né? Que fica presa dentro de um oceano profundo, ela conseguiu superar tudo isso, submergiu na primeira oportunidade que teve e encontrou novamente o amor. Todos os nossos ciclos falam disso. Os ciclos femininos falam da vida, morte e vida. A cada ciclo, fecha a energia, e porque fechou a energia, uma nova vida chega. Toda vez que a gente tem se encontrado, tem sido o lugar dessa expressão total do ciclo que chegou. É aqui que a gente se expressa de forma total. E o objetivo desse trabalho é justamente isso, poder falar sobre tudo, absolutamente tudo que significa ser quem nós somos, né? Dentro de uma lua cheia, onde a gente coloca as claras, inclusive, o que é difícil para a gente, porque, de fato, ser mulher no mundo atual ainda não é uma coisa simples, ainda é complexo, a gente ainda está precisando se compreender o nosso próprio self selvagem, que estava lá durante muito tempo domado, esquecido, reduzido a um lugar aonde de fato não cabe, né? Porque a nossa estrutura, ela é essa estrutura. Ela entra no profundo, e porque entra no profundo da emoção, se expressa de uma forma expansiva, expressiva, emocionada, que é uma característica feminina. Rir alto, festejar dançando, chorar alto, gritar, não é uma característica feminina? A gente faz isso tudo muito, porque a gente entra no profundo da emoção, a gente vai lá no profundo, e a gente vem e põe para fora. A gente transborda. A gente transborda, e quanto mais a gente sabe transbordar, mais a gente é capaz de criar um novo ciclo. Uma nova oportunidade de vida. E se a gente estivesse retendo, a gente talvez não pudesse entrar no novo ciclo. E o que um homem selvagem quer, ou um companheiro, companheira selvagem querem ao nosso lado, quando você se identifica já com seu self selvagem, é poder transbordar também, não é? Porque aos homens, não foi permitida a expressão. Por isso que foi durante muito tempo proibida a expressão. O homem não chorava. Ainda ouvimos alguns comentários, cheio de mimimi. E que bom que a gente pode ser cheio de mimimi, né? A gente pode, sim, ficar triste quando está triste, ficar feliz quando está feliz,
e comemorar pulando e dançando, porque é assim, não dá para ser sempre morno, né? Sempre morno, quase frio, morreu. A gente entra nesse lugar de poder, sim, às vezes está frio, às vezes está quente, é o que ela fala das duas personas. Quando um lado está mais emocionado, o outro está mais frio. Quando um lado está mais frio, frio de temperatura, o outro está mais quente. E esse é um bom estado. A gente saber passar por esses estados e reconhecer cada um deles, dar nome a cada um deles. E quando a gente dá nome, a gente deixa público quem nós somos. E uma coisa interessante também, nessa questão da dualidade, que eu estou pensando aqui, no universo feminino, é até a questão da ovulação, da menstruação, né? Você vê que a TPM, como gera uma personalidade, às vezes, bem diferente da pessoa, né, que, no dia a dia, né? Alguns ficam com muita raiva, agressivos, outros ficam mais chorosos, né, mais depressivos, até pela dualidade desses momentos, né? O momento de gerar vida, o momento de muito interessante, realmente. Pensa que quando a gente entra os nossos ciclos têm significados muito claros, né? E são fases do processo da possibilidade da vida. Quando a gente entra no processo do preparo para a menstruação, o nosso corpo já sabe que a vida não se deu. O nosso inconsciente profundo já sabe que a vida não se deu. É verdade. E será que o que a gente expressa como raiva e choro não tem a ver com isso? Com essa perda, com essa impossibilidade da vida se dar? Né? Porque a vida ela é sempre maravilhosa. E mesmo que a gente não esteja preparado para ser mãe naquele momento, o nosso instinto, o nosso corpo selvagem está. Ele está pronto para cumprir essa tarefa. Muito interessante essa visão, hein? Muito interessante. Então, de fato. O que a gente pode estar chorando e ressentindo é justamente a impossibilidade ou a não realização, né, daquela ideia que é natural instintualmente para o corpo. É algo que a gente faz com facilidade, que a gente pode fazer a cada mês, a cada ciclo. Cara, é mesmo. Então, a gente vai estar sempre aprendendo um pouco sobre a nossa própria essência à medida em que a gente consegue entender a vida, o processo da vida, a morte, o processo da morte, a vida, o processo da vida, a morte, e saber que é assim em toda a natureza. Porque quando você tem uma queimada numa floresta, uma queimada que se dá de forma natural, né? Eu não estou falando do que o ser humano faz aí para poder plantar. Estou falando dessas queimadas que são combustões instantâneas. A gente esteve lá no vilarejo, num dos invernos, de repente a mata pegou fogo, entrou em combustão. E foi desesperador, porque a gente achou que nunca mais a mata ia se recuperar. Ela se recuperou ainda melhor. Então, é um processo da própria natureza organizar o que está em excesso. Ela devia estar com muito mato, aquela floresta se organizou, entrou em combustão, o que fez com que a terra se potencializasse, adubasse, gerou uma floresta ainda mais potente. Então, a cada nova oportunidade da vida, mais potência pode chegar. E nós vivemos os ciclos. Se a gente consegue reconhecê-los, a gente vai trazer cada vez, a cada um deles, mais potência, mais potência, mais potência. Se a gente sabe utilizar a energia deles, né? A gente pode trazer cada vez mais potência. Porque a gente tem a potência de dar a vida, de dar a luz, né? De trazer o espírito até a matéria. Não é um poder muito divino, é por isso que as grandes deusas, as verdadeiras deusas, só podem ter sido femininas. Essa história foi apagada porque, de fato, isso deve ter causado sofrimento, exclusões. Mas agora já podemos equilibrar isso de um outro lugar, né? E ter a referência das deidades femininas e do poder do feminino dentro desse processo da criação. Quanto mais nós nos reconhecemos, o nosso self se cura, mais a gente se conecta com uma consciência do que verdadeiramente somos, né? Como é que a gente funciona e como é que a gente funciona melhor.
A gente só pode funcionar melhor dentro do entendimento da aceitação do nosso corpo, com todas as nuances que ele pode trazer, com todos os ciclos, com todos os processos que ele pode trazer. É muito potente, não é? Sem dúvida. Meninas, estamos chegando ao final do nosso dia maravilhoso. Eu gostaria de fazer... A gente fez um trabalho das bênçãos, das nossas casas. No cultivo interno, a gente entende que a nossa casa ela é uma extensão de tudo que nós somos, né? Está ali, gravado através da frequência dos nossos pensamentos, está ali gravado a expressão das nossas emoções nos diversos momentos da nossa existência. O que nos acompanha nos pensamentos, na emoção e na energia, o nosso campo é muito maior do que a gente vê. De algum modo, escolha nossa. Então, esse trabalho que a gente começou a fazer, que é a bênção das nossas casas, pode e deve ser feito toda a lua cheia. Porque quando a gente tem a expressão dessa lua cheia manifestada, a gente está falando do feminino iluminado. E por isso que eu trouxe a Kuan Yin como a nossa âncora do dia. Porque ela é referência conhecida em vários lugares do mundo. Ela tem uma representatividade, né? Em vários lugares do mundo, com nomes muito similares, como essa mulher que foi capaz de encontrar a própria luz. Ela pôde se tornar tão profundamente iluminada, no sentido de manifestar os dons, a frequência mais amorosa das capacidades dela, mesmo no corpo, que é desafiado e que desafia o espírito dentro da dualidade. Porque o corpo ele tem como conexão a dualidade. A Terra manifesta a dualidade, né? A matéria manifesta a dualidade. Então, ela pôde trazer a expressão máxima do espírito dela dentro de um corpo feminino. Isso é uma referência muito importante para a gente. Porque em toda a história você ouve pouco sobre as mulheres que, de fato, foram potentes em corpo e mesmo estando no corpo, no que é dito não tão puro e não tão santo, alcançou algo tão maravilhoso. Para nos relembrar quem nós somos, né? Nos relembrar. Ela fala da concepção, ela fala da capacidade de gerar a vida, a presença dela fala de tudo isso. E do quanto que isso é potente. E isso só se manifesta através da nossa sexualidade. E a nossa sexualidade está muito relacionada à mulher selvagem, está muito relacionada ao nosso instinto, nosso self primitivo. E é onde a gente pode tomar energia para realizar tudo o que a gente quer, desde que a gente saiba como a gente funciona. É como se agora a gente pudesse receber o nosso corpo feminino com um manual de instrução. E esse manual de instrução, você que está escrevendo. Saber qual é a potência da sua frequência, do seu corpo e, principalmente, da sua central criativa, que não é a sua mente, que é o seu ventre, que é onde está o seu útero, é onde está a energia mais propulsora da possibilidade humana na Terra, que é a energia de vida. A energia que sustenta a vida, que dá corpo à vida. É o corpo feminino que faz. A gente perdeu essa referência e a gente vai precisar reestruturar isso. O livro que eu estou escrevendo fala disso. E o trabalho do cultivo do Yin é esse. É trazer para a mulher essa referência. Relembrar a mulher quem ela verdadeiramente é e o que ela pode ser, à medida em que ela vai reconhecendo o próprio self dela, a própria verdade sobre quem ela é, tá? Então, esse encontro de hoje é honrar vocês, né? Honrar vocês que puderam estar aqui durante o ano e as oportunidades que tiveram de estar, para que a gente possa relembrar juntas quem nós somos e exercitar isso de forma consciente, né? Diariamente.
Não é para a gente fazer isso só uma vez. Entender quem nós somos passa por analisar todos os nossos ciclos. E mesmo as mulheres que não estão mais ciclando, a gente ainda está ciclando. Porque a gente está ciclando no grau máximo da luz. Porque quando a gente atinge o grau máximo do Yin, que é esse recolhimento total, a gente vai começar a jornada pelo Yang. Por que as mulheres com mais idade, com mais experiências eram as mestras? Porque na Grécia Antiga, quem definia o futuro das pessoas era uma mulher, a pitonisa, que falava sobre os futuros. Porque ela tinha alcançado a expressividade máxima do Yin. A partir do Yin, ela ganha a luz para manifestar isso publicamente. E isso também se perdeu, mas a gente está recuperando a partir do nosso entendimento e do estudo. Esse trabalho, então, vai se repetir na próxima lua cheia, a gente vai se falar, e eu gostaria que vocês se observassem em todas as luas. E que ao se observarem, compartilhem lá no grupo. Porque as pessoas não sabem o que é isso que a gente está fazendo aqui. E no fundo, elas têm muito medo de perder algo. Que é essa ideia do lugar que foi conquistado através de uma versão muito frágil, muito pouco poderosa, que é a versão da mulher que se mobiliza na direção do padrão masculino para poder ocupar um espaço. Mas elas estão cada vez mais adoecidas. Então, para que a gente possa fazer esse trabalho ter mais visibilidade, eu peço a vocês que compartilhem o que vocês perceberam do trabalho, o olhar que vocês estão tendo sobre si mesmo a partir desse trabalho, tá bom? Isso nos ajuda a fazer com que as mulheres também... Ih, gente, por que eu não tenho ido para isso mesmo, hein? Por que eu também não faço esse trabalho? Talvez isso possa me liberar e me colocar num lugar tão potente. E talvez o que eu tema seja esse lugar, né? Mas a gente está aqui para trazer conhecimento e despertar. Então, vamos aproveitar essa luz que se derramou sobre nós hoje e ancorar isso no nosso coração, no nosso ventre, em todas as nossas células e também abençoar os nossos filhos, abençoar nossos companheiros e companheiras, aqueles que estão presentes, aqueles que virão. E abençoar os nossos corpos, para que eles possam abrigar cada vez mais luz, que essa luz, esse grande jarro de luz que Kuan Yin acessou, possa se derramar sobre as nossas cabeças, dando clareza às nossas mentes, nos dando capacidade de reconhecer cada vez mais quem nós verdadeiramente somos, integrando quem nós somos, para que possamos trazer mais potência ao mundo. Perceba que essa lua, que agora ilumina você como um todo, suavemente preenche o seu coração e mergulha no seu ventre profundo,
iluminando a sua vontade, a sua capacidade de dar corpo aos seus sonhos, ideias, projetos, sua capacidade de materializar e concretizar o que você sonhou concretizar. Veja essa imagem aí dentro da sua lua interna. Sinta o sol no seu coração, iluminando a sua lua interna completamente. E agradeça a saúde, o equilíbrio e a harmonia do seu corpo, alma e espírito, dentro dessa nova consciência, frequência, na manifestação do seu Yin absoluto na Terra, de forma segura e potente. Muito bem. Tudo bem? Tudo bem. Foi bom? Foi Foi ótimo. muito bom. Assim, só complementando uma coisa que você estava falando aí, das pessoas que têm medo, né, de acessar certos conhecimentos e ter que Abrir mão, né, de ser, outras coisas. ser convidado a mexer nisso, a assumir, não sei o quê, porque eu acho também, sabe o que é? É que essas mudanças e essas dilatações que acontecem acaba muitas vezes, né, é muito comum, pelo que a gente vê, faz com que as pessoas mudem muito, mas não é mudar só. Às vezes as coisas que elas têm ao redor perdem sentido, e as pessoas também têm medo de perder pessoas e perder coisas materiais porque se acostumaram. Sabe aquela frase que fala assim: ai, não, não vou ali, não, vai dar muito trabalho mudar, e eu já estou vendo que eu vou querer jogar fora muita coisa que hoje eu gosto. Quer dizer, entende? Eu vejo muito isso nas pessoas. Não vem o ganho que é a libertação, que é mesmo que se tiver que mudar mesmo, mudar, vai enjoar do seu parceiro, vai querer vender a casa porque a casa vai perder sentido na sua vida, porque você vai, sua mulher selvagem vai querer outra coisa, né? A pessoa já não dá o passo, que eu acho também que é uma falta de preparo interior, né? Talvez não esteja preparada para isso, né? É o lance do Matrix. Me volta de novo para Matrix? Vou Quero comprar, comer aquele. vou comprar a entrada do bife novamente. Isso. Mesmo que seja um Eu, programa. mas não faz sentido isso? Faz, sem Então, dúvida. eu vejo Porque assim. você desperta e você precisa sustentar essa nova consciência, né? E sustentar essa nova consciência, às vezes, ela faz com que você não consiga mais se adequar aos espaços que você estava adequado, às situações que você estava acostumada. E sim, às vezes é a ideia do crescimento. Vou crescer e agora vou ter que ser diferente. Às vezes dá medo. Exatamente. Mas é Exatamente. isso. Vamos continuar convidando, porque às vezes é bom ir com medo mesmo. Pois é verdade. É verdade. O Jurema, Ah, vem é a coragem de ir e de não ir, né? Eu tive a coragem de verdade. fazer. Eu sou a causa própria desse testemunho, né? Como dizem, que fiz, assim. No primeiro momento eu falei, uou, o que eu fiz? Mas hoje eu posso dizer, eu anos numa relação, imagina. Joguei simplesmente tudo pro alto. Tudo. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente fica mesmo. E eu acho que é respeitoso. Sabe o tamanho da ferida que fica? E quanto você sustenta aquela ferida, né? E quanto você acha que você é forte para fazer aquilo tudo. Eu entendo, eu concordo plenamente. Realmente, por isso que eu brinco. Às vezes eu falo assim, gente, tá tudo bem. Tem que ter a coragem para fazer e a coragem para não fazer.
O meu lema sempre foi muito esse, sabe? Quando alguém veio falar, eu falei assim, não, tá tudo bem. É a coragem de fazer e a coragem de não fazer. Então, Exatamente. é uma troca muito, muito grande que a gente tem aqui e o quanto ainda a Matrix ainda infla muito mais o processo do que a minha vontade, né, o meu auto-amor que vai vir em primeiro lugar, independe do que eu sinta. Mesmo É que uma eu coisa ame. muito interna, né? É muito interno. E eu adoro Matrix por causa disso, né? Verdade. Eu já ouvi pessoas olhando o filme, vendo o filme, falando assim: gente, mas é surreal mesmo. Quem é que vai querer sair do conforto do seu apartamento luxuoso, do seu emprego, não sei o quê, que não é o caso do Neo, mas de muita gente? Porra, vai se meter naquele troço lá cheio de porra que não come direito, né? Uma nave. E quando mostrou o Zion, parecia um inferno lá, com aquele monte de gente lá, tudo dançando assim. Falou, gente, que inferno, por que eu vou sair, né? Ou seja, a busca do sair é muito interna. E só quem quer essa liberdade, com quem quer, é que sente o prazer de estar ali, naquela nave ali, né? Comendo aquela papinha lá, branca, horrível. Entendeu? Naquele que é só isso, né? E aí, por isso que a gente não deve também julgar as pessoas, porque você não pode dar às pessoas esse querer, né? Sim. É algo que Pode. a pessoa vai estar no ponto ou não para receber aquilo, né? E a escolha, é sempre uma escolha, né? É sempre uma escolha estar ou não, olhar para isso ou não, se reconhecer ou não, né? E a gente tem que reconhecer que tem gente que, entre aspas, consegue ser feliz em situações que a gente acha incrível. Você fala, caraca, eu já teria surtado se eu estivesse ali, mas a pessoa achou um ponto de conforto, né? Porque ela ainda precisa de alguns elementos que estão ali, né? E a gente fica e a gente não, né? Pelo menos, eu tenho me trabalhado muito isso. Às vezes a gente fica, gente, não acredito, você tem que fazer isso, você tem que fazer, não tem nada. Você só tem que ouvir a pessoa, né? Você tá bem, dá para fazer. Eu falei, então tá bom. Então tá, né? E a pessoa, quando ela se sente aquele comichão no coração, ela fica perguntando, né? Mas como você consegue? Mas como você não sei o quê? Aí tem que abrir mão, né, de algumas coisas, tem que meditar. Eu não tenho tempo. Eu falei, eu também não tenho, não, mas como eu tenho tempo de tomar banho, eu preciso ter tempo também, né, de meditar, senão não dá, senão eu vou ficar fedendo. E aí eu acho isso muito legal, sabe? E dá uma sensação tão boa para a gente se libertar de ficar tentando convencer o outro a fazer o que você faz, que você acha que é bom, É não maravilhoso. é? Não precisar convencer ninguém é maravilhoso. É muito bom você ouvir só e aceitar, né? E perguntar. Eu falei, mas que legal. Mas então isso faz bem a você? Você está feliz? Tô. Eu falei, pô, que maravilha, né? Que maravilha. E pronto, né? É bem legal mesmo, bem interessante. É libertador, né? Porque É, você dá aquilo que a pessoa quer ou pede. É isso, né? A gente está aqui, nossa função é trazer informação. Quem puder chegar, chegou. Quem não puder também, tudo bem, em algum momento poderá, porque cada um tem seu tempo, é isso aí. Quanto mais pessoas se conectam, mais essa consciência fica disponível para as pessoas, né? uhum. Que começam a mudar padrões comportamentais. A gente começa a refletir a partir de uma perspectiva mais verdadeira, trazendo mais a nossa autenticidade e apoiando quem está nesse lugar também. Porque é muito bom poder compartilhar com quem está caminhando nesse lugar, né? Uhum. Isso é um ponto de referência, né, Vivi? Sim. Aquilo que eu falei, existem muitas lendas urbanas ou coisas que se tornam mito, né? Eu não sei se é a Bárbara, que eu não tinha visto a Bárbara, eu não sei se a Bárbara estava aqui no início, quando eu falei, caraca, realmente são muitos anos de amizade e eu nunca tive um problema, assim, pessoal, vivia com bicho, nunca tive. E a gente teve época de conviver quase que diariamente. E tem gente que acha que isso é impossível, né? E falar, não, então não, tem que ter briga, porque tem que ter não sei o quê. Eu falei, gente, bom, eu acho que quando existe um patamar que você consegue levar as coisas, né? Você sair
É como a Lucilena fala, né? Quando as pessoas falam assim, lembra do governo lá, daquele ditador lá, que esqueci o nome? Que ele falava assim, Brasil, ame-o ou deixe-o? Caraca, não tem um caminho do meio? Por que que eu tenho que amar e odiar? Deixar ou amar? Eu não posso simplesmente estar de mal com o Brasil, não posso estar pé da vida com o Brasil, mas, sabe, gostar dele, não querer sair. Então, assim, e a gente acredita nessas dualidades também, né? Falando nisso, né? Sim, De a gente dualidade. separa. E o certo Nesse é integrar, né? integrar. Mas nesse caso, a gente acredita que existe uma dualidade e a gente é manipulado para isso, É. né? Sem o. Pô, é isso. Olha, muito obrigada pela presença de vocês, tá bem? Então, a gente fala mais para frente para dizer certinho o dia do encontro, porque a Lua, ela varia, né? Cada dia é um dia da semana. E às vezes a gente não está disponível, mas a gente se organiza, tá bom? Para aproveitar a Tá próxima. bom. Mas estejam atentos ao ciclo completo de todas as luas, porque depois dessa, míngua, aí vai vir um novo ciclo com a lua nova, tá bom? Estejam Mas, atentos. Vivi, peraí. Antes de você terminar, só para me dar uma luz aqui, eu gosto muito de roteirinho, né? Porque nem sempre eu estou criativa. O que tipo de pergunta eu posso me fazer para fazer esse acompanhamento em cada lua? Então, o que que você pode fazer? Anotar a entrada de cada ciclo para você, como ela é, o que que você sente. Eu disponibilizei lá no Cultivo do Yin um PDF, que é, na verdade, o mapa da Lua. Você tem ali um diário para falar um pouco de cada um dos Eu ciclos. não vi. Como é que você está sentindo? Como é que chegou para você? Qual é a sensação predominante? Qual é a emoção predominante? Você vai descobrir ao longo da sua análise que você tem um padrão comportamental para cada um dos ciclos, das fases da Lua. Entendeu? E o que vai fazer? Vai fazer com que você se prepare para vivenciar de uma forma consciente cada um dos ciclos, cada uma das fases do ciclo. Então, você vai saber como é que você se comporta normalmente na lua nova. Aí você vai saber, a lua nova para mim é um momento de criatividade. Aí você vai deixar tudo que for criativo, que você acha que quer potencializar para aquela fase. A lua minguante é realmente para mim um momento de recolhimento. Eu quero ficar muda. Na lua minguante sempre foi assim. Eu fico muda. Então, seria ótimo fazer um retiro de silêncio. Entendeu? Você vai conseguir colocar atividades na sua vida de forma coerente. Aí você já sabe que, por exemplo, não é um momento propício para você fazer uma festa numa lua minguante. Porque se você é o teu momento socialmente silencioso, como é que você vai estar na festa? Daqui a pouco, entendi. Você vai aprender a respeitar o teu corpo. E como você se sente naquele ciclo. Você vai, então, promover atividades que façam com que você tire o melhor proveito daquele ciclo. Não, isso eu entendi, sim. Eu estava tentando aqui criar realmente um roteirinho para que eu pudesse parar e responder essas perguntas, para me ajudar a pegar depois e olhar e fazer realmente essa análise. E gerar o meu relatório sobre mim mesma, né? Você tem um, mas eu entendi. Tem um documento lá, depois até se você quiser me pede que eu encaminhe de novo. Tá. E tem também um livro que é a Mandala Lunar, que foi desenvolvida por umas meninas que são lá do Sul, que você pode encomendar com elas, que é muito bom, tá? É um livro onde você escreve, anota coisas suas, e tem também textos compilados bem interessantes que vale a pena ter. Seria muito legal para a Lia também, você compartilhar com ela, tá bom? Para ela se compreender dentro desses ciclos dela. Tá bom. Tá legal. Então tá. Muito obrigada. Descansem, desfrutem dessa nova energia que chegou com a lua cheia, tá bom? Tá bom, então. Muito obrigada, Vivinha. Um beijo. E um beijo. Beijo, Bárbara. Tchau, Juju. Um beijo. Bom revê-la. Tchau, Barbarella. Tchau. Boa noite. Até o próximo encontro, meninas. Beijo. Até. Tchau.